Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje temos um tema que, nossa, mexe com todo mundo: o amor. Com certeza. É universal, né? Totalmente, mas não de um jeito superficial. A gente vai mergulhar numa análise sobre a natureza complexa do amor. Especialmente dentro de um contexto de fé. Uhum. A pergunta que guia nossa conversa é: como é que a gente pode diferenciar o amor que a fonte que recebemos chama de genuíno das suas muitas imitações? E tem muitas, né? Pelo que o material sugere. Pois é, o material é um capítulo específico, 24, de um livro chamado Kryptonita. O nome já é sugestivo, né? Algo que talvez enfraqueça a fé. Assim como a pedra para o Superman. Uma fraqueza oculta, talvez. Exato. E esse capítulo investiga justamente essa questão do amor. Nossa missão aqui é tentar entender a fundo a relação que o texto propõe entre amor, verdade, obediência a mandamentos divinos e também a importância de olhar para além do aqui e agora, sabe? Ter uma perspectiva eterna. Uma visão de longo prazo, digamos assim. Bem longo prazo. Isso. Então, ok, vamos desempacotar isso. O ponto de partida do capítulo é um alerta. Fala sobre ensinamentos que podem enganar, menciona a astúcia do inimigo lá no caso de Eva. Por que começar por aí, falando de sutileza, de engano, para discutir amor verdadeiro? Parece um pouco fora do tópico inicial, não? Olha, parece, mas é um ponto de partida bem interessante, porque, segundo o que a gente leu, a confusão sobre o que é o amor, muitas vezes ela não vem de mentiras óbvias, sabe? Vem de distorções sutis da verdade. Ah, entendi. É mais na nuance. Exato. O material usa até a imagem de um pêndulo para descrever um movimento que seria perigoso. De um lado desse pêndulo estaria o que o texto chama de legalismo. Legalismo. E o que seria isso nesse contexto? Aqui nesse texto, legalismo é descrito como verdade sem amor. É aquela ideia de focar tanto na regra, na letra da lei que mata, como dizem, né? Que se perde a compaixão, o propósito por trás da regra, e aí acaba ferindo as pessoas. Mesmo falando a verdade. Mesmo falando a verdade. Falta paciência, a bondade, aquelas características do amor que a gente conhece. Agora, no outro extremo do pêndulo, Deixa eu adivinhar, o oposto. isso, o texto coloca lá um falso amor. Esse falso amor valoriza muito a aceitação, a gentileza superficial. Mas, para ser agradável, acaba abrindo mão da verdade. Entendi. Tipo, tudo bem, contando que ninguém se magoe agora. Exatamente. E a tese do capítulo é que esses dois extremos, tanto o legalismo quanto esse amor sem verdade, eles desviam do que seria o amor genuíno. Faz sentido. É uma linha tênue mesmo. O perigo não é só a mentira descarada, mas também a verdade dita de forma cruel, ou um amor que ignora o que é verdade. E para ilustrar isso, o capítulo usa uma imagem bem forte, né? Aquela do homem cego. Nossa, essa imagem é impactante. Muito. Um homem cego caminhando direto para um penhasco. O que essa imagem tão dramática quer nos dizer sobre o que a fonte considera amor verdadeiro? Será que, nessa visão, ser sempre agradável, evitar o confronto a todo custo, é realmente a atitude mais amorosa? Essa analogia do cego é bem central no argumento, sim. E o que é fascinante aqui é como o texto conecta essa imagem diretamente com a necessidade de uma perspectiva eterna. Ah, a visão de longo prazo de novo. Exato. A imagem sugere que o amor verdadeiro, de acordo com essa fonte, às vezes exige uma ação que pode ser bem desconfortável no momento, como gritar um aviso para o cego ou até, sei lá, intervir fisicamente para ele não cair. Impedir ele de seguir adiante. Isso, para evitar um desastre muito maior e permanente, que seria a queda no penhasco. Se o amor se preocupa só com um conforto imediato, tipo, não quero chatear o cego, coitado, Ele falha, né? ele falha na sua função mais importante, que seria proteger a pessoa do perigo final. Avisar pode parecer rude, pode parecer alarmista no curto prazo, mas seria, nessa lógica, a atitude mais amorosa, porque visa o bem maior, o bem último da pessoa. E essa noção de desastre final ou bem maior nos leva direto para essa ideia de perspectiva temporal que você falou, né? O curto prazo versus o eterno, no caso. Exatamente. O capítulo contrasta muito essa visão focada só nos nossos, sei lá, 70, 80 anos aqui na Terra,
com uma visão que ele chama de eterna. E para ilustrar, usa outra analogia curiosa. Qual? A da mesa de sobremesas numa festa de casamento. Mesa de sobremesas, como assim? É simples, olha só. Se a sua ideia de felicidade é só aproveitar aquele dia ao máximo, você talvez coma todas as sobremesas que conseguir. Vai se sentir bem ali, na hora, certo. Com certeza. Prazer imediato. Mas, se você pensa um pouquinho mais à frente, na sua saúde, no bem-estar dos próximos dias, dos próximos meses, talvez você coma só uma sobremesa. Ou talvez nenhuma. Verdade. A decisão muda completamente dependendo do horizonte temporal que a gente adota. Uma dor de barriga hoje versus a saúde no futuro. Exato. E o texto aplica essa mesma lógica para o campo espiritual. Uma perspectiva eterna, segundo o argumento que está lá, dá um novo contexto para verdades que podem parecer duras, difíceis, até não amorosas, se a gente olhar só pelo prisma desta vida. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, o chamado ao arrependimento, ou mesmo a advertência sobre a realidade do inferno. O capítulo descreve o inferno não como uma metáfora, mas como uma separação consciente e eterna da presença de Deus. Nossa, E cita algumas passagens bíblicas para apoiar essa visão, né? Mateus 25, 2 Tessalonicenses 1, Apocalipse 20. Aliás, o texto sugere que essa separação pode começar a ser experimentada já nesta vida. pesado isso. E um detalhe importante que a fonte faz questão de mencionar, citando Mateus 25:41, é que o inferno não teria sido criado originalmente para seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. Ter essa perspectiva eterna, segundo o material, é o que permitiria entender certas advertências como atos de amor e não só como julgamento ou falta de compaixão. Entendi. É mudar a lente pela qual a gente vê essas coisas. Mas olha, um ponto que achei particularmente forte no texto é o custo desse tipo de amor. Se o amor verdadeiro nessa visão eterna às vezes implica dizer coisas difíceis, confrontar, fazer alertas que podem não ser bem recebidos, qual é o preço disso para quem ama dessa forma? Boa pergunta. O próprio texto aborda isso. Sim, ele usa o exemplo do apóstolo Paulo. Ele passou por tanta coisa, né? Apedrejamento, açoites, naufrágios. O texto argumenta que ele não fazia isso por fama ou para ser popular. Seria um amor impulsionado por Deus com essa visão do eterno. Motivada por algo maior. E tem aquela frase impactante de 2 Coríntios 12:15 que o texto cita. Amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso é forte. Sugere que Paulo corria o risco real de ser mal compreendido, talvez taxado de dogmático, legalista, intolerante, justamente por aqueles a quem ele tentava amar com essa perspectiva de eternidade. Exatamente essa é a implicação que o texto levanta. Ao confrontar comportamentos que ele via como errados, ao advertir sobre perigos espirituais e chamar as pessoas ao arrependimento com base nessa visão de longo prazo. Paulo e qualquer um que agisse assim poderia sim ser percebido negativamente, especialmente por quem tem uma visão mais imediatista, né? Mais focada no conforto aqui e agora, ou na aceitação social do que parece ser amor. Ele estaria priorizando o bem-estar eterno das pessoas acima da própria imagem ou do conforto delas no presente. É o que a fonte sugere. E isso nos traz a uma pergunta fundamental que o capítulo busca responder. Se esse amor não é só sentimento, nem só gentileza superficial, o que, então, define esse amor de Deus de maneira distintiva? Quais são suas características essenciais? Sim, porque o texto menciona as características que a gente conhece bem de 1 Coríntios 13. Paciência, bondade, não ter inveja, não se orgulhar, tudo isso. Mas parece que a fonte quer ir além, apontando para algo que seria o núcleo mesmo, a característica que realmente define o amor de Deus e o diferencia de outras formas de amor ou das suas falsificações. Qual seria essa característica central, segundo o capítulo? Olha, aqui está o que talvez seja o argumento mais contundente do capítulo. E, para alguns, talvez o mais desafiador. A fonte argumenta que, embora as qualidades de 1 Coríntios 13 descrevam como o amor de Deus se manifesta, a sua definição essencial, aquilo que o distingue fundamentalmente,
é a obediência aos mandamentos de Deus e de Jesus. Obediência. Obediência. O texto é muito claro e até repetitivo nesse ponto. Ele se baseia em algumas passagens bíblicas-chave. Cita 1 João 5,3, nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Cita 2 João 6, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. E também João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Nossa! Para o autor deste capítulo, essa ligação entre amor e obediência é inseparável, é definidora. Peraí, deixa eu ver se entendi bem. A fonte está dizendo que a obediência não é apenas um resultado do amor a Deus, mas é a própria definição desse amor. Que amar a Deus é, na essência, obedecer aos seus mandamentos. Isso é, bem direto. E, como você disse, talvez contraintuitivo para muita gente que associa amor primariamente a sentimento ou só a atos de bondade, né? Exato. É uma afirmação forte. E se conectarmos isso ao quadro geral que o texto pinta, essa definição realmente redefine o que significa andar em amor. Não seria apenas sobre ter bons sentimentos, ser gentil ou fazer boas ações no vácuo, digamos. Tá. De acordo com esta fonte, o amor genuíno a Deus está intrinsecamente ligado à submissão e à prática da sua vontade revelada, ou seja, seus mandamentos. A obediência se torna, então, o teste decisivo do amor. Vamos tentar entender as implicações práticas disso, porque o capítulo dá exemplos bem concretos, né? Ele argumenta que alguém pode até parecer ter as características externas do amor, ser gentil, paciente, não ser rude. A fachada pode ser boa. Isso. Mas se essa pessoa vive em desobediência consciente a mandamentos claros de Deus, então, na perspectiva apresentada aqui, ela não estaria andando no amor de Deus. Os exemplos que o texto cita incluem coisas como sonegar impostos de propósito, cometer adultério. Coisas bem específicas. Sim, e vai além. Menciona a questão de aprovar ou aceitar práticas que, segundo a interpretação bíblica da fonte, seriam classificadas como imoralidade sexual. O texto usa especificamente o exemplo da prática homossexual, argumentando que na visão dessa fonte sobre os mandamentos divinos, mesmo que seja algo aceito ou até incentivado socialmente ou por leis humanas, estaria fora dessa definição de amor-obediência a Deus. É um ponto que certamente gera debate. Com certeza, e é crucial, o texto faz questão de frisar isso, que essa obediência não é apresentada como um meio para conseguir a salvação. Não é obedeça para ser salvo. Não é uma troca. Não. Pelo contrário, é vista como uma evidência, um fruto natural de que a pessoa já foi salva e de que o amor de Deus, que inclui o desejo de agradá-lo, habita nela. Precisamente. A obediência é apresentada como o fruto da árvore, não como a raiz que a sustenta. Entende? E isso levanta outra questão que o capítulo explora bastante. Por que existe tanta resistência a essa ideia? Porque as pessoas podem questionar, rejeitar ou tentar relativizar mandamentos divinos que não parecem lógicos, ou bons, ou agradáveis do nosso ponto de vista imediato e limitado. Imagino que seja porque alguns mandamentos podem parecer, sei lá, arbitrários, sem sentido prático aparente, ou até ir contra o que a nossa cultura ou nossa própria razão considera bom ou justo hoje em dia. Sim, exatamente. E a fonte volta a exemplos bíblicos para ilustrar isso. Menciona de novo a Eva e o fruto proibido. Ah, a árvore que parecia boa. Isso. Parecia boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O raciocínio dela na interpretação do texto foi baseado no que parecia bom e útil para ela. Ela teria questionado: poxa, por que um Deus que se diz amoroso me proibiria algo que parece tão benéfico? Faz sentido, do ponto de vista dela, ali. Ela teria escolhido confiar no próprio julgamento sobre o que era bom, em vez de confiar na palavra e no caráter de Deus. Outro exemplo citado é bem curioso, o do profeta anônimo, lá em 1 Reis 13. Qual é a história dele? Ele recebeu um mandamento de Deus que parecia totalmente sem lógica. Não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho depois de entregar uma profecia importante. Estranho mesmo. E aí? Aí ele acabou sendo enganado por outro profeta,
um mais velho, que mentiu para ele, dizendo que um anjo tinha mudado a ordem. Ele desobedeceu, comeu e bebeu, e tragicamente morreu por isso logo depois. Nossa, que radical! Pois é. E a lição que o texto tira desses exemplos é que a questão central não é sempre entender o porquê de cada mandamento. Às vezes, a questão é confiar no caráter e na sabedoria de Deus, mesmo quando a gente não compreende a razão por trás da ordem. A pergunta implícita é: quem sabe mais sobre o que é verdadeiramente bom para nós a longo prazo? Nós, com nossa visão limitada, ou Deus? Ou a gente vai se colocar como juiz de Deus e dos seus mandamentos? Exatamente essa é a provocação do texto. Confiar nele mesmo sem entender tudo. Isso amarra bem as pontas que a gente estava discutindo. Temos a verdade, que segundo o texto inclui obediência a mandamentos, inclui advertências necessárias, e temos o amor, com suas características de paciência, bondade, humildade. Como a fonte propõe equilibrar esses dois elementos na prática? Aquela passagem de Efésios 4:15, falando a verdade com espírito de amor, parece ser fundamental aqui, né? Com certeza. É o equilíbrio-chave. O capítulo até conta uma pequena história, uma anedota sobre um jovem. Você lembra? Lembro sim. A história do jovem que se sentia chamado para corrigir o corpo de Cristo. É bem reveladora, né? Muito. Ele sentia que devia apontar erros na comunidade da igreja, que é o que essa expressão corpo de Cristo geralmente significa nesse contexto religioso. Mas o conselho que ele recebeu de alguém mais experiente foi crucial. Qual foi o conselho? Disseram a ele que, para fazer isso de uma forma que viesse realmente de Deus, o coração dele precisaria estar queimando de amor pelas pessoas que ele iria corrigir ou advertir. Não podia ser por orgulho, sabe, por se achar superior ou por um zelo meio sem compaixão. Tinha que ter a motivação certa. Exato. E o que é marcante na história é a reação humilde do rapaz. Ele teria dito algo como: nossa, então Deus vai ter que trabalhar muito em mim primeiro. Isso ilustra bem a ideia do texto. Não basta ter a verdade, ou achar que tem. A motivação do coração e a forma como ela é comunicada com genuíno amor, com humildade, são igualmente essenciais. Não é só o que se fala, mas como e por que se fala. Perfeito. Isso levanta uma questão importante, talvez a questão final e a mais crucial de todas. De onde vem esse tipo de amor? Esse amor genuíno que é capaz de ser firme na verdade e, ao mesmo tempo, transbordar de compaixão, de falar a verdade difícil com um coração que realmente queima pelo bem do outro. De onde ele brota, né? Porque não parece ser algo que a gente consiga fabricar só com esforço próprio. Exatamente. E a fonte é muito direta sobre isso. Esse amor não se origina em nós. O texto afirma categoricamente: Deus é amor. Simples assim. Exatamente. A origem, a única fonte desse amor verdadeiro, eterno e equilibrado, segundo o capítulo, é o próprio Deus. Portanto, o caminho proposto para cultivar esse amor não é só esforço humano, não é autoconvencimento. E qual seria o caminho, então? É buscar um relacionamento íntimo e constante com Deus. É passar tempo com Ele em oração, lendo a sua palavra e pedir especificamente para ser cheio do seu amor, através da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Buscar na fonte mesmo. Buscar na fonte. O texto argumenta que é esse amor, vindo de Deus, que nos liberta do medo, medo de confrontar quando necessário, medo de ser rejeitado por dizer a verdade, medo das consequências. E é esse amor que nos impulsiona a agir em favor dos outros. E essa ação inclui não só ajuda prática, humanitária, mas também as advertências e correções necessárias, que podem ser desconfortáveis, mas que são feitas sempre com o objetivo do bem último e eterno da pessoa em mente. Então, o que tudo isso significa, tentando amarrar tudo que a gente conversou sobre este capítulo? Parece que a distinção central que o material apresenta é esse contraste forte, né, entre um amor, que ele chama de verdadeiro e eterno, definido crucialmente pela obediência aos mandamentos de Deus, motivado por uma perspectiva que vai além desta vida e expresso com as qualidades lá de 1 Coríntios 13, paciência, bondade, etc. E do outro lado, diversas formas de amor
que seriam temporárias, falsificadas ou incompletas. Imitações, como você disse no início. Isso. Essas imitações poderiam focar só no conforto imediato ou promover uma aceitação que ignora a verdade. Ou até cair no extremo oposto, uma verdade dita sem amor, sem compaixão, que é o tal do legalismo que a gente falou. Os dois lados do pêndulo. Delicado, mas essencial, entre verdade e amor, parece ser a chave, segundo esta fonte. Sem dúvida, o capítulo martela muito nessa tecla da interconexão vital, amor genuíno, verdade bíblica, como interpretada pela fonte, claro, obediência aos mandamentos e uma perspectiva eterna. Tá tudo ligado, são inseparáveis na visão apresentada ali. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá. E reforça muito a ideia de que esse tipo de amor não é algo que a gente possa fabricar por conta própria. Ele precisa ser buscado na sua origem divina, no relacionamento com o próprio Deus. Passar tempo com Ele, pedir por seu amor. Esse é o caminho indicado pelo autor para vivenciar e expressar esse amor autêntico. Muito bem, para a gente fechar nossa análise de hoje, fica aqui um pensamento para reflexão, provocado diretamente pelo material que a gente explorou. O capítulo argumenta que o amor verdadeiro, por ter essa perspectiva eterna, ele nos compele a agir, e essa ação pode incluir advertências desconfortáveis para evitar um dano muito maior e permanente, como lá na analogia do cego prestes a cair no penhasco. Ação preventiva. Isso, se a gente levar essa ideia a sério, o que ela sugere sobre o nosso silêncio? O silêncio diante do que a gente percebe como erro ou perigo na vida de alguém, seja espiritual ou de outra natureza. Será que o silêncio, neste contexto específico, poderia ser interpretado como falta de amor verdadeiro? Uma omissão, talvez. Pode ser. E indo além, como a adoção consciente de uma visão mais eterna, como a descrita nesta fonte, poderia realmente reformular as nossas interações diárias, nossas prioridades, nossas maiores preocupações. Será que mudaria o foco do que a gente considera importante? Com certeza daria outra perspectiva para muita coisa do dia a dia. Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito, uma reflexão que vai além da nossa conversa de hoje.